Então, gente, continuando aqui, fazer outro exercício agora. Aí, prova 2017. Considera uma firma que produz um bem utilizando a seguinte função de produção: Q é igual a 0,8K a meio mais 0,2L a meio, tudo elevado ao quadrado, onde K, entre aspas, representa o estoque capital e L, entre aspas, representa o estoque de trabalho, sendo o custo do capital igual a 10 e o custo do trabalho igual a 1. Sendo assim, marque a resposta correta. Bom, aí os itens vou ter que calcular, né? Então vamos ver o item A. Gente, se a quantidade produzida for igual a 1.014 unidades do bem, então a firma contratará 5 vezes mais trabalho do que capital. Bom, aí tem que fazer o lagrangiano, né? Fica sendo... Já poderia substituir aí o custo de capital e do trabalho, né? No lugar do R botar 10, no lugar do D botar 1, mas eu deixei aí em aberto, né? Só substituir no final. Aí deriva o lagrangiano em relação a K e igual a 0. E aí fica uma expressão grande, mas depois sai simplificando, tá? E aí isola o lambda. E aí deriva o lagrangiano em relação a L igual a 0. Aí de novo essas duas expressões aí entre parênteses vão ser simplificadas, né? Aí isola o lambda. E aí só igualar os dois lambdas. Aí foi o que eu falei, essas duas expressões aí no denominador elevado ao quadrado, uma vai cortar com a outra, né? Aí vai facilitar. Então a relação entre K e L é essa aí, né? Da igualdade entre os lambdas, a gente tem a relação entre K e L que minimiza o custo da firma. E aí, só substituindo esse K na função de produção, aí fazendo um algebrismo, a gente vai ter o L ótimo e o K ótimo, tá? E aí, só substituindo o custo do trabalho do capital, a gente vai ter a quantidade, né, de trabalho a ser contratado e a quantidade de capital a ser contratada para esse nível de produção igual a 1014, né? Mas aí a gente tem o quê? Que a quantidade de trabalho a ser contratada é mais de 6 vezes. A quantidade de capital seria 600 unidades, 6 vezes 600, 3.600. Ali a quantidade de trabalho está 3.750. Então a quantidade de trabalho a ser contratada é mais que 6 vezes maior a quantidade de capital. O item está dizendo que a firma contratará 5 vezes mais trabalho, então falso. Mas aí a questão já feita aí, meio que já está resolvida, né? Depois é só sair substituindo os valores. Por isso que é bom pegando essa questão, já resolve ela de uma vez, né? Então item B, se a quantidade produzida for igual a 1.014 unidades do bem, então o custo será superior a 10.000. Aí a gente já calculou no item A, né? E o custo seria só substituir a quantidade de ótimo capital e trabalho, multiplicar pelo custo de cada uma, que seria 10 e 1, né? Então o custo da firma seria 9.750. O item diz que seria superior a 10.000, então está falso. O item C, se a quantidade produzida for igual a 1.014 unidades do bem e o preço de mercado do bem for 10, então a firma realizará um lucro de 390. Aí é só calcular o lucro da firma, receita total menos custo total. Custo total a gente calculou aí no item B, né? Que foi 9.750. E a receita total é preço vezes quantidade. Então o lucro seria 390. Então item C verdadeiro, tá? Então A, B falso, C verdadeiro. E vamos ver o item D. Se a firma contratar 3.750 unidades de trabalho e 600 unidades de capital, então ela produzirá menos de 1.000 unidades. Mas a gente já viu no item A que essa é a quantidade contratada para produzir 1.014 unidades. Então já sabe que é falso, né? Mas caso você não tivesse calculado no item A, é só substituir na função de produção essa quantidade indicada aí de capital e trabalho, né? E você chegaria nos 1.014. Até se você não tivesse feito o item A, essa questão aqui já te levaria a resolver o item A, qual a quantidade de capital e trabalho que essa firma precisa contratar para produzir 1.014 unidades, né, do bem. Então, item D, falso. E aí, o item E seria todos os itens acima estão errados? Não, o item C está certo, né? Então, correto, item C. Aí, só mais uma questão. Vamos ver, prova 2017 também. Considera uma firma com a seguinte função de produção: Q igual a 10K a meio, olha a meia, mesmo que a gente viu na outra questão, na primeira questão, né, do vídeo passado.
onde K é estoque capital e L é estoque trabalho, sendo o custo de capital igual a 16 por hora e o custo do trabalho igual a 1 por hora. A firma pretende alcançar um nível de produção igual a 1.000 unidades de produto. Sendo assim, marque a resposta correta. Aí a gente tem o quê? Essa firma é competitiva, isso não precisa calcular, né? Mas, enfim, essa firma, item A, essa firma é competitiva. Bom, não dá para saber com os dados da questão, né? Para saber se ela é competitiva ou não, a gente tinha que ter informação sobre o preço, né? Mas então, não há no enunciado da questão informações sobre o preço de mercado do bem produzido por essa firma. Sendo assim, não há informação sobre o poder de mercado dessa firma. Dessa forma, não é possível afirmar se essa firma é competitiva ou não. Então, item A, falso. Aí vamos ver o item B. Se o preço do bem for igual a 1, então essa firma realizará prejuízo. Aí vamos ter que resolver. Até botei a letrinha pequenininha. Então, a gente vai ter o lagrangiano, né? É igual a sua isocusto, função a ser otimizada, minimizada, menos o lambda, multiplicador lagrangiano, vezes a sua restrição, né? Que no caso o Q barra eu já poderia botar 1000 ali, né? Que são 1000 unidades de produto. Mas então, derivo lagrangiano em relação a K igual a 0, isolo o lambda. Depois derivo lagrangiano em relação a L igual a 0, e isolo o lambda. E aí iguala os lambdas. Igualando os lambdas, a gente vai ter a relação entre capital e trabalho, que minimiza o custo da firma. Essa relação a gente substitui na restrição dela, que é a função de produção igual a 1000 unidades, né? Só que aqui no caso eu botei o trabalho como função do capital, pouco importa isso, né? Então na função de produção a gente substitui o trabalho. E aí a gente vai ter a quantidade ótima de capital a ser contratada, é só substituir ali os valores de produção e o custo, capital e trabalho, e dada essa relação, dada essa quantidade ótima de capital, a gente só substituir, a gente sabe a relação entre trabalho e capital, então a gente vai ter também a quantidade ótima de trabalho a ser contratada. E aí só substituindo os valores do custo de capital e trabalho e a quantidade produzida, a gente vai ter que K estrela fica sendo 25, a quantidade ótima de capital é 25 unidades do bem. Já a quantidade ótima de trabalho seria 400 unidades de trabalho, né? E sendo assim, a gente tem que o custo da firma para produzir 1000 unidades de produto, utilizando 25 unidades de capital e 400 de trabalho, seria 800, né? Sendo que a firma... Opa, tem um errinho aqui. A firma está produzindo... O preço é 1 vezes 1000 unidades, então a receita total seria 1000 menos os 800. Mas aqui está errado, aqui seria 200 aqui, calma aí. Então seria 200. Mas, ok, mesmo sendo 200, não é prejuízo. O item B está dizendo, se o preço do bem for igual a 1, então essa firma realiza prejuízo? Não, falso, ela está realizando lucro econômico, né? Se tivesse nulo aí, ela está no lucro, normal, apropriado ao nível de risco do negócio. Subentende-se que a taxa de retorno é o retorno sobre capital próprio, a custo de produção, né? Mas então, aí vamos ver, item C. Se o governo estabelecer um salário mínimo igual a 4 por hora, então a firma reduzirá o uso de trabalho em 80% e utilizará mais capital, máquinas. Então tem duas afirmações aí, né? Então a gente tem que inicialmente a quantidade ótima de trabalho era 400 horas, calculamos isso no item B, né? E se o salário então subir de 1 para 4, porque o governo mandou pagar salário mínimo, digamos, a quantidade ótima de trabalho a ser contratada diminui para 200. Mas aí a gente tem que a relação, a variação, né, da quantidade de trabalho varia pela metade, né? Contratava 400 horas de trabalho, agora contrata 200 horas de trabalho. Então contrata metade de antes, mas sendo assim a variação na demanda de trabalho de menos 50%. Então o governo mandou pagar um salário 4 vezes maior e essa firma passou a contratar metade dos trabalhadores, né? A demanda de trabalho caiu 50%. Sendo que mantido o nível de produção, então isso acabou aumentando o número de máquinas, mas aí era 25 máquinas, passou para 50. Mas a questão faz duas afirmações, né? Se o governo estabelecer um salário mínimo igual a 4 por hora, então a firma reduzirá o uso de trabalho em 80%? Não, 50%. Então já está falso, né?
e utilizará mais capital, máquinas. Isso está certo, só que os 80% está errado, então item C é falso. Aí vamos ver o item D. Se o governo estabelecer um salário mínimo igual a 4 por hora, então o custo de produção da firma será duplicado. E aí a gente viu, né? Inicialmente o custo de produção da firma era 800, com o custo de trabalho 1, né? 1 por hora, o salário é 1 por hora ou por dia, né? E a quantidade era 800 o custo da firma. O governo estabeleceu o salário mínimo de 4 por hora, então a demanda de trabalho da firma cai para 200 e a demanda de capital da firma passa a ser um novo L estrela e K estrela, né? Passa a ser um L estrela linha, 200 unidades, e um K estrela linha, 50 unidades de capital, né? E sendo assim, o custo da firma passa a ser 50 unidades de capital a 16 cada máquina, mais 200 unidades de trabalho, vezes 4, que é o salário mínimo que o governo está mandando pagar. Mas então o custo de produção da firma dobrou efetivamente, né? Então item D, verdadeiro. E aí, o item E seria todos os itens acima estão errados. Não, a gente tem que o item D é o verdadeiro, tá? Mas então, aí só fazer esses 3 exercícios. E é bom para chamar atenção para as pegadinhas que surgem, né? Mas aí vamos continuar a matéria. Aí para o vídeo por aqui agora então. Valeu!